Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Na minha versão, 2014 translation, a versão de 2014, we have an assignment for this day. nós temos uma tarefa para conhecermos ao nosso Deus. We will be strong Nós seremos fortes and we will grandes para esses últimos dias. Hallelujah. Aleluia! Are you ready to do great things for God Você in these last days? Está pronto para fazer coisas grandes para Deus nesses Wow. últimos dias? Uau! I'm excited for what God has for each and every one of us. Eu estou empolgada com aquilo que Deus tem para cada um de nós. But in order to accomplish what He has for you, Mas para alcançarmos e cumprirmos aquilo que Deus tem para você, you've got to know Him. você precisa conhecê-lo. You've got to listen to Him every moment of the day. Você precisa ouvi-lo cada momento do dia. Because He has specific instructions for you. Porque Ele tem instruções específicas para você. And if you don't listen to Him, E se você não ouve Ele, then you'll take the long trip instead of the short one. aí então você vai pegar aquela rua bem mais longa ao invés de pegar o atalho. How many of you have ever gotten lost on a road trip? Quantos aqui já se perderam em alguma rua? Darren almost got lost last night taking us to the hotel. Darren ontem à noite se perdeu nos levando para o hotel. And his wife said, praise God for good wives. E a esposa dele disse, glória a Deus por boas esposas. She said, honey, I think you're going the wrong direction. Ela disse, querido, eu acho que você está indo na direção errada. And he said, I know, I'm just trying to find a place to turn around. Ele disse, eu sei, eu só estou tentando achar um lugar para voltar. And maybe you've been going the wrong direction with E God. talvez você tenha ido na direção errada com o Senhor. But find a place to turn around. Mas encontre um lugar para fazer o retorno. Hallelujah. Aleluia! And get back on His road. E volte para a estrada, o caminho dele. And He'll take you down the right path. E ele vai te levar para o caminho certo. Hallelujah. Aleluia! Let's turn over to 2 Timothy. Vamos para 2 Timóteo. Do you want to check it down? Som, alô? Glória a Deus. Tá ligado? Não. Okay. 2 Timóteo. 2 Timothy, 2 Timóteo, chapter 3, capítulo 3, starting with verse 1. começando no versículo 1. And I'm actually going to read this in the New Living Translation. E eu vou ler esse versículo na versão Bíblia Viva, Because it says it just a little bit plainer. porque fala um pouquinho mais direto. It says, and Paul is admonishing Timothy about the last E days. Paulo está admoestando Timóteo a respeito dos últimos dias. He says, you should also know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. Ele diz, sabe, porém, Timóteo, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. And he said, why will there be difficult times? E ele diz o porquê haverá tempos difíceis. Because verse 2 says, for people will love only themselves and their money. Porque no versículo 2 diz, haverá homens amantes de si mesmos e do seu próprio dinheiro. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos.
Now, I don't know about here in Brazil, Eu não sei com relação aqui ao Brasil, but I know that in the United States of America, mas eu sei que nos Estados Unidos da América, when you tell them something, they will say, well, what's in it for me? quando você diz algo para as pessoas, elas perguntam: e aí, o que eu vou ganhar com isso? Does that happen here? Isso acontece aqui também? People are more concerned about themselves than others. Pessoas estão mais preocupadas a respeito de si mesmas do que de outras pessoas. Hallelujah. Aleluia. Verse 3 says they will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and have no interest in what is good. Diz que no versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros e sem nenhum interesse para com os outros. And once again, we see that in these days. E mais uma vez, nós estamos vendo todas essas coisas nos nossos dias. Verse 4 says they will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. No versículo 4 diz que eles vão ser traidores de seus próprios amigos, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. And you know, we see that. E sabe, nós vemos isso. People are loving what they want to do rather than seeking the plans of God. Pessoas amando o que elas querem fazer mais do que buscando a vontade e o plano de Deus. My parents always taught me when I was a young child, Matthew 6:33. Meu pai sempre ensinou, minha família sempre me ensinou quando eu estava crescendo sobre Mateus 6:33. And that says, I know it by heart. E lá diz assim, eu já sei de cor. And why do I know that? Because they repeated it to me over and over and over again. E por que eu sei de cor? Porque eles repetiram esse versículo para mim repetidamente. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. And then all of these other things will be added unto you. E todas as outras coisas serão acrescentadas a você. It's so important to seek him first. É tão importante buscá-lo primeiro. And when we place him first in our life, E quando nós o colocamos em primeiro lugar em nossa vida, then he'll add everything else that we need. então ele vai acrescentar todo o restante que nós precisamos. Verse 5 says they will act as if they are religious, but they will reject the power that could make them godly. You must stay away from people like that. Versículo 5 diz que eles vão agir como se fossem religiosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destas pessoas, afastem-se. You know, so many people in these days are religious. They may go to church. Tantas pessoas nos dias de hoje são religiosas, talvez elas vão para a igreja, But they reject what can change their life. mas elas rejeitam aquilo que pode mudar a vida delas. They don't want more of God. Elas não querem mais de Deus. They just want to do their weekly duty. Elas só querem fazer aquilo que é semanal fazer. But Paul warned Timothy, stay away from people like that. E Paulo alertou a Timóteo, fique fora, longe dessas pessoas. And why do we need to stay away from them? E por que nós precisamos nos afastar dessas pessoas? Because they will affect you and they will infect you. Porque elas vão te afetar e elas vão te infectar. You'll start acting like them. Você vai começar a agir como elas. You'll start criticizing like they do. Você vai começar a criticar como elas criticam. You'll become cold in your relationship with God. Você vai se esfriar com o seu relacionamento com Deus. The most important thing that we must do is stay strong in our relationship A with coisa God. mais importante que nós podemos fazer é permanecermos firmes e fortes no nosso relacionamento com o Senhor. Why do we need to do that? Por que nós precisamos fazer isso? Because God has a plan for your life. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Hallelujah. Aleluia. Over in Jeremiah 29:11, Em Jeremias 29:11, in the New Living Translation, it says, "For I know the plans I have for you," says the Lord. na versão da Bíblia Viva diz, porque eu sei os planos que eu tenho para convosco.
And I like this. They are plans for good and not disaster. Eu gosto dessa versão que diz assim: são planos para o bem e não para o desastre, To give you a future and a hope. para te dar um futuro e uma esperança. God has specific plans for each and every one of you. Deus tem planos específicos para cada um de vocês. Each and every one of you are called to be a minister. Cada um de vocês são chamados para serem ministros. Now you might say, are we all supposed to be up here preaching? Você pode perguntar: a gente tem que estar todo mundo aqui em cima do púlpito pregando? Absolutely not. Absolutamente não. But he has called you to be a minister in your world. Mas Ele te chamou para ser um ministro no seu mundo. He has called you for a specific purpose. Ele te chamou para um propósito específico. He has called you to be a witness in your world. Ele te chamou para ser uma testemunha no seu mundo. Do you know that more people are won to Christ one-on-one than in any church service? Você sabia que mais pessoas aceitam a Jesus no testemunho pessoal do que em cultos na igreja? So it's so important to listen to the voice of God. Então é tão importante ouvir a voz de Deus, Be sensitive to him ser sensível a Ele and go out and win your world. e sair e ganhar o seu mundo. Many years ago, Muitos anos atrás, my husband in our church was admonishing us to go and win people to the lost in our world. meu esposo estava na nossa igreja nos admoestando a sairmos e ganharmos o perdido. And so one of our church members gave a testimony E então um dos nossos membros deu um testemunho of how he was sitting in a movie theater, como ele estava dentro do cinema. and behind him was a group of people that were cursing, saying bad words. E como que atrás dele estavam pessoas sentadas que estavam falando palavrões. And it became so bad that he turned around. E aquilo ficou tão ruim que ele teve que virar para trás. And he said to them, E ele disse para eles, he was asking them to stop talking like that. ele pediu para essas pessoas pararem de falar daquela forma. And so they said to him, well, you're just religious. E eles disseram: você é religioso. And he said, no. E ele disse: não, He said, I know Christ is my Savior. eu conheço Jesus como meu Salvador. And he said to them, actually, he worked for us at the time. E ele disse para ele, na verdade ele trabalhava para nós na And he época. said at Raymond, we love God with all of our heart. Ele disse: lá no Rema nós amamos a Deus de todo o nosso coração. And he said, we get happy in the Lord. Ele disse: nós nos alegramos no Senhor And we dance in the e Spirit. nós dançamos no Espírito And we cast out e demons. nós expulsamos And demônios. people get healed. Pessoas são curadas. And about that time they said, E naquele momento, where is your church? We want to go there. naquele momento eles perguntaram: onde é que é a sua igreja? A gente quer ir lá. And so the end of that story is they came to church and Então, got saved. o final da história é que eles vieram para a igreja e todos foram salvos. Hallelujah. Aleluia. And not only that, but they brought other people to the church and they got saved. E não só isso, mas eles trouxeram outras pessoas e essas outras pessoas também se converteram. And that all started in a movie E theater. tudo isso começou dentro de um cinema. And so as that testimony was given in our church, Então, enquanto esse testemunho estava sendo dado na nossa igreja, I said, Lord, open doors of opportunity for me to witness to someone. eu disse: Deus, abra portas de oportunidade para eu testemunhar do Senhor para alguém. I said, I'm around Christians most of the time. Eu disse: eu fico ao redor de cristãos a maioria do meu tempo. Now I said to God, I don't think that I could be as bold as Marty was. Eu disse: Senhor, eu acho que eu não sou tão ousada como Marty Wright. Because he told them, if you don't change your life, you're going to hell. Porque ele disse para aquelas pessoas: se você não mudar de vida, vocês vão para o inferno. And I said, I'm not bold in approaching people the first time. Eu disse: eu não sou tão ousada em me aproximar das pessoas pela primeira vez. But I said, God, bring people across my path. Mas eu disse: Senhor, traga pessoas no meu caminho.
And you know, whatever you ask God, hey, especially when you're asking Him to find someone that can accept Him as their Savior, He'll bring it across your path. Sabe, toda vez que você pede alguma coisa a Deus, e principalmente quando você pede a Ele para que alguém venha ao seu caminho, para que essa pessoa aceite a Cristo. But you must be sensitive to hear His voice when He does that. Mas você precisa estar sensível para ouvir a voz dele quando ele faz isso. Because He may do that in very unusual places. Porque ele pode fazer isso em lugares muito incomuns. Not whenever you're expecting Him to. Não quando você está esperando acontecer. And you know, sometimes I am used to waiting on God. I'm very patient sometimes for Him to answer my prayers. Sabe, e eu estou acostumada a esperar no Senhor, eu tenho muita paciência em esperar para que Ele responda às minhas orações. So the next week I was just going around my business. Então na semana seguinte eu estava cuidando das minhas coisas. When all of a sudden our son Craig, and you know him. Quando de repente o nosso filho Craig, você conhece ele. And by the way, I think he would live in Brazil. E só dizendo aqui de passagem, eu acho que ele moraria aqui no Brasil. If we didn't insist that he came home. Se a gente não insistisse para que ele voltasse para casa. But he said to me, Mom, I need to talk with you today. Ele disse, mamãe, eu preciso falar com você hoje. I said, son, my day is very busy. Eu disse, filho, meu dia está muito ocupado. So if you're going to talk to me, you're going to have to go to lunch with me. Eu falei, se você tem que falar comigo, você precisa ir almoçar comigo. And we'll talk over lunch. E a gente conversa no almoço. I said, but I only have 15 minutes for lunch. E eu disse para ele, olha, eu só tenho 15 minutos para o meu almoço. So we're going to have to go to a place that we can get lunch very fast. Então a gente tem que ir para um lugar onde a gente pode almoçar bem rápido. And so we went to a place, a fast food place. Do you have McDonald's here? Okay. McDonald's. We have something like McDonald's there. A gente tem algo parecido com o McDonald's lá. And so we got in the line and I was ordering as he was parking the car. Então eu estava na fila para fazer o pedido enquanto ele foi estacionar o carro. So I was up at the counter ordering. Então eu já estava no caixa fazendo o meu pedido. And I went over to get our drinks. E eu fui pegar a nossa bebida. When all of a sudden I heard a voice from I didn't know where. Quando de repente eu ouvi uma voz, eu não sabia de onde essa voz vinha. And this is the tone of the voice said this. E o tom da voz dizia assim: Lynette Hagan. Lynette Hagan. And it was in such a tone that it sounded like someone was there that I had not seen for a long time. Mas soava como se alguém estivesse lá por algum tempo e eu não tinha visto essa pessoa. So I looked around to see if I could see somebody that I hadn't seen in a long time that perhaps I did not recognize. E então eu olhei e virei para ver se tinha alguém que eu reconheci que não via há muito tempo. And I could find no one. E eu não encontrei ninguém. I didn't even know where the voice was coming from. E eu nem sabia de onde é que veio aquela voz. When all of a sudden I heard that voice again. Quando de repente eu ouvi a voz de novo. And the voice said, "You don't know me, but I know you." E a voz disse: você não me conhece, mas eu te conheço. And so I finally found the voice and said hi. E finalmente eu encontrei a voz e eu disse: olá. But at that particular time I was very busy and I did not want to engage in a conversation. Naquele momento eu estava muito ocupada, eu não queria realmente começar uma conversa ali. I only had 15 minutes to eat and take care of business. Eu só tinha 15 minutos para comer e fazer as minhas coisas. So as spiritual as I was at that moment. Então, tão espiritual como eu estava sendo naquele momento, Not really. não realmente, gente. I went to the furthest place in that restaurant. Eu fui para o lugar mais distante, para o fundo do restaurante. And put my back to the place. E coloquei as minhas coisas lá no lugar. Hoping that the lady would not interrupt me again. Esperando que aquela senhora não me interrompesse de novo. And so we began eating. Então nós começamos a comer. And all of a sudden this lady began cleaning a table close to us. E de repente essa senhora começa a limpar a mesa perto de onde nós estávamos sentados. And I turned further away. E eu virei o rosto, Trying to ignore her. tentando ignorá-la. Actually, she was perceptive. She was
perceived that, and this is what she said. Ela percebeu e ela disse isso. She said, "You must be a very busy lady." Ela disse, você deve ser uma senhora muito ocupada. And I thought, well, she got that right. Eu pensei, isso aí ela acertou rapidinho. So I just smiled and said yes, E eu só ri e disse sim. and I kept on with my business. E eu continuei fazendo as minhas coisas. So we finished eating. Então nós terminamos o almoço. We conducted our business, Craig and I did. Craig e eu, nós conversamos o que precisávamos. And we had just about 2 minutes left. E a gente só tinha cerca de 2 minutos. When all of a sudden this lady came right in front of our table. E de repente essa senhora vem bem na frente da nossa mesa. She was standing right in front of us. Ela estava de pé bem na nossa frente. And you couldn't ignore her anymore. E você não podia mais ignorá-la. And all of a sudden this is what she said. E de repente foi isso que ela disse. I have a problem. Can you help me? Ela disse, eu tenho um problema, você pode me ajudar? Oh, and dear God, at that moment I had to silently repent to God. Oh, meu Deus, naquele momento eu tive que silenciosamente me arrepender diante de Deus. I thought, God, you've answered my prayer, Eu disse- and I wasn't even recognizing Eu it. disse, Senhor, o Senhor respondeu a minha oração e eu nem estava vendo isso. And so all of a sudden I had to get in the spirit, E então, de repente, eu tive que entrar no Espírito. because I thought, I have a fish on the line, Porque eu disse, eu tenho aqui um peixe que está bem no anzol. and I need to know how to use the right bait to get that E eu fish. preciso saber qual isca usar para pegar esse peixe. You know, with different fish, Sabe- you have to use different bait. Com peixes diferentes, você usa iscas diferentes. And if you're not careful, if you don't hook it right, E se você não tiver cuidado, se você não enganchar certo, you'll not reel in that fish. você não vai trazer esse peixe. You'll lose that fish. Você vai perder o peixe. And so I said, God, tell me what's the next words that you need me to E say. eu disse, Deus, me diz então a próxima palavra, o que é que eu preciso dizer? And this is what I heard. E foi isso que eu ouvi. Ask her what her problem is. Pergunte a ela qual é o problema que ela tem. And she said, I have trouble with alcohol. Ela disse, eu tenho problemas com o alcoolismo. I have trouble with smoking. Eu tenho problemas com o I can't fumo, o keep tabaco. I can't keep a job. Eu não consigo manter um I emprego. need help. Eu preciso de ajuda. And I said, I have the very help that you E need. eu disse, eu tenho a ajuda certa que você precisa. I have someone that can change your Eu life. tenho alguém que pode mudar a sua vida. And I began to tell her about my Savior. E eu comecei a dizer para ela sobre o meu Salvador. To make a very long story short, Para cortar aqui uma história que é bem longa, I invited her to church eu a convidei para a igreja. because I knew she needed to get established in a church. Porque eu sabia que ela precisava congregar numa igreja. And I knew that she needed to actually say the salvation prayer in church. E eu sabia que ela precisava falar a oração de confissão ao Só- Senhor na igreja. So I began to tell her where our church was. Então eu comecei a dizer para ela onde era a nossa igreja. And the Holy Spirit said, that's not good enough. E o Espírito Santo falou, isso não está bom o He suficiente. said, you send somebody after her. Você envia alguém atrás dela. So I sent somebody after her. Então eu enviei alguém para ir atrás dela. I said, they're going to meet you at church. Eu falei, elas vão te encontrar na igreja. And I want you to come. E eu quero que você vá lá. She came. Ela veio. She got saved. Ela foi salva. She got filled with the Holy Ela Ghost. foi cheia do And Espírito her Santo. life has been changed. E a vida dela mudou. Hallelujah. Aleluia. And I realized that I could have lost that opportunity. E eu reconheci que eu poderia ter perdido aquela I oportunidade. could have lost that fish Eu poderia ter perdido aquele peixe. if I had not been sensitive to the voice of Se eu God. não tivesse sido sensível à voz de Deus. And so God wants to use you in every place in your life. Então Deus quer te usar em cada lugar, em cada área da sua vida. But it's so important that we recognize His voice. Mas é tão importante nós reconhecermos a sua voz. And the only way that we can recognize His voice E a única forma que podemos reconhecer a sua voz is to know Him. é conhecê-lo. And to know Him, we must constantly commune with Him. E para conhecê-lo, nós precisamos constantemente ter comunhão com Ele.
Because if you don't constantly commune with him, Porque se você não tem comunhão constante com Ele, you won't recognize his voice. você não vai reconhecer a sua voz. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. So, Então, in these days, God has plans Nesses dias, Deus tem planos for you. para você. And always remember they are for good E sempre lembre disso, esses planos são para o bem and not for disaster. e não para o desastre. Oh, the enemy will try to bring disaster in your life. Oh, o inimigo vai tentar trazer desastre na sua vida. He will try to discourage you. Ele vai tentar te desencorajar. He'll try to keep you from fulfilling the plan that God has for your life. Ele vai tentar deixar que você não cumpra o plano que Deus tem para a sua vida. And it's so important to turn aside from his ear. E é tão fácil, é tão importante você virar o seu ouvido para o que ele diz. To not listen to his jabber. E para não ouvir a injeção dele, Because o veneno dele. He'll just talk. Porque ele vai falar. And when Jesus was tempted in the wilderness, E quando Jesus foi tentado no deserto, and the devil was whispering and was actually screaming in his ear, e o diabo estava gritando nos ouvidos dele, how did Jesus respond? como é que Jesus respondeu? He responded with the word of God. Ele respondeu com a palavra de Deus. He responded, it is written. Ele respondeu, está escrito. It is written. Está escrito. It is written. Está escrito. It is written. Está escrito. And so when the enemy screams in your ear, Então quando o inimigo gritar nos seus ouvidos, you scream back at him. você grite de volta para ele. It is written. Está escrito. It is written. Está escrito. It is written. Está escrito. Hallelujah. Aleluia. When the enemy afflicts you with symptoms in your body, Quando o inimigo te afligir com sintomas no seu you corpo, just scream in his ear. você grite nos ouvidos dele. It is written. Está escrito, Satanás, That by the stripes of Jesus, que pelas pisaduras de Jesus I am healed. eu sou curado. The word said I was healed. O Senhor disse que eu fui curado. And because I was healed, E porque eu fui curada, I am healed. eu sou And I curada. receive that E healing. eu recebo essa And cura. so I go rejoicing. Então eu vou me regozijar. And I speak to the circumstances in my E life. eu falo para as circunstâncias na minha vida. I speak to the symptoms in my body. Eu falo para os sintomas no meu corpo And físico. I command those symptoms to leave E eu in the name of Jesus. ordeno que esses sintomas saiam em nome de Jesus. I know one time our daughter was sick in the middle of the night. Eu sei que uma vez a nossa filha ficou doente no meio da noite. And it seems like the enemy will always attack your children in the middle of the night. Parece que o inimigo sempre ataca os seus filhos no meio da noite. She came running downstairs crying. Ela correu lá para baixo chorando. She was about 9 at the time. Ela tinha 9 anos na época. I felt of her forehead and she had a very high fever. Eu coloquei a mão na testa dela, ela estava com febre alta. And so my husband and I laid hands on her and rebuked that fever. Então, meu marido e eu, nós impomos as mãos sobre ela, repreendemos a febre. That fever left immediately. Aquela febre saiu imediatamente. She went back upstairs to bed. Ela voltou para a cama de novo. About 2 hours later, Cerca she came de down again, 2 horas depois, ela voltou de novo, burning up with fever. queimando em febre. We once again laid hands on her, De novo, nós impomos as mãos sobre ela, rebuked the fever, repreendemos a and febre it left. e a febre saiu. She went back upstairs again. Ela voltou lá para cima, para o quarto dela de novo. About 2 hours later, she came down again. 2 horas depois, ela desceu de novo. Same thing. A mesma coisa. High fever. Febre alta. But this time, we are mad at the devil. Mas dessa vez a gente está com raiva do diabo. Mad that he is attacking our precious child. Com raiva de ele ousar a atacar a nossa filha. And so by this time, in a very loud voice, my husband starts screaming at the devil. Então, nesse momento, com uma voz bem alta, meu marido começou a gritar com o diabo. And he said, in the name of Jesus. E ele disse, em nome de Jesus. And of course, we know the name of Jesus is higher than any E name. claro que sabemos que o nome de Jesus é maior do que qualquer outro nome. Hallelujah. Aleluia! And at the name
Jesus, E no nome de Jesus, every symptom must leave. todo sintoma deve sair. And so my husband was not just satisfied with that. Então meu marido não estava só satisfeito com aquilo. This is what he did physically. Foi isso que ele fez fisicamente. He said, Satan, I want you to take your symptom bag Ele disse: Satanás, eu quero que você retire o seu sintoma and get out of here in the e name of saia Jesus. daqui em nome de Jesus. He physically walked to the front door. Ele fisicamente foi até a porta. He opened that door. Ele abriu a porta. And he physically said, I kick E you ele out disse: of this house. fisicamente, eu te chuto de fora dessa casa. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. And this time, E dessa vez, the fever did not return. o sintoma, a febre não voltou. She was healed Ela foi curada by the name of Jesus. pelo nome de Jesus. Sometimes you have to be persistent with the enemy. Às vezes você tem que ser persistente com o inimigo. He wants to see if you really believe what you say you do. Ele quer ver se você realmente crê naquilo que você faz. You know, the Holy Spirit will whisper in your ear. Sabe, o Espírito Santo vai sussurrar no seu ouvido. And you have to listen very carefully to his voice. E você tem que ouvir a voz dele cuidadosamente. But the devil will scream loudly in Mas your ear. o diabo vai gritar no seu And ouvido. so you got to scream loud Então back você at tem him. que gritar de volta para ele. Hallelujah. Aleluia. But we must know him. Mas nós precisamos Once conhecer. again, he has great plans for your life. Mais uma vez, ele tem grandes planos para a sua vida. Hallelujah. Aleluia. He said in verse 12 of Jeremiah 29:11, it says, in these days when you pray, I will listen. Verse 13 says, if you look for me wholeheartedly, you will find me. Em Jeremias 29, no 12, diz: nesses dias, quando você orar, eu ouvirei. No versículo 13 diz: e quando você me procurar de todo o coração, você vai me encontrar. I like the message of that verse 13. Eu gosto da Bíblia mensagem, a versão mensagem desse versículo 13. And it says E this, diz assim: when you come looking for me, you'll find me. quando você vem me procurando, você me encontra. But I like this. Eu gosto disso. Yes, when you get serious about finding me and want it more than anything else. Sim, quando você se tornar sério em querer me encontrar e me querer mais do que qualquer outra coisa. When you get serious about finding me and wanting it more than anything else. Quando você ficar sério em querer me encontrar e querer isso mais do que qualquer outra coisa. How many of you have ever wanted anything in the natural? Maybe there was a car that you really wanted. Quantos de vocês realmente queriam algo no natural? Talvez um carro que você queira. Or something else. You know, we ladies, maybe it's a dress, an outfit Ou that we talvez want. para as mulheres você quer, sei lá, um vestido, alguma coisa que você quer muito. And when that desire is so strong E quando aquele desejo é tão forte, that we want it very much, e a gente quer aquilo muito, we usually find a way to get it. nós geralmente encontramos uma forma de conseguir aquilo. Well, you know, the same thing with God. Bem, é a mesma coisa com Deus. We need to want to know him more than anything else. Nós precisamos querê-lo mais do que qualquer outra coisa. That is his desire. Este é o desejo dele. And when we say to him, God, I want you more than anything else. E quando nós dizemos a ele: Deus, eu quero você mais do que qualquer outra coisa, Guess what? He will start talking to you sabe de uma coisa? Ele vai começar a falar com você, as you've never heard him before. como você nunca o ouviu antes. Hallelujah. Aleluia. So, our greatest passion should be to communicate with our Father continually. Então a nossa grande paixão deve ser ter comunhão com nosso Pai continuamente. But you know, in order to get to know God, Mas sabe, para você conhecer a Deus, we've got to spend time with him. nós precisamos gastar tempo com Ele. Oh man, spend time with somebody. Rapaz, gastar tempo com alguém. You know, we are living in a fast-paced world. Nós estamos vivendo num mundo de tudo muito rápido. We want everything instantly. Nós queremos tudo instantaneamente. We don't want to wait for anything. A gente não quer esperar por nada.
You know, when your cell phone gets slow Sabe, quando o seu celular fica mais devagar and you can't get to the internet as fast as you e want você to. não consegue entrar na internet com a velocidade que você quer, You may not do this, você pode não fazer isso. but I'll start patting my foot, Mas eu começo a bater o pé no chão, looking at my phone, olhando para o meu celular and saying, "You're getting so slow." e dizendo, você está tão devagar. And yet, you know, we've got so much information right at the tip of our fingers. E mesmo assim nós temos tanta informação bem debaixo dos nossos dedos. And it's faster than it's ever been before. E tem sido muito mais rápido do que já foi antes. But, you know, with God, I like to look at it this way. Mas com Deus eu gosto de olhar desta forma. Most of us want to have a microwave experience with God. A maioria de nós queremos ter uma experiência micro-ondas com Deus. We want Him to give us information quickly. Nós queremos que Ele nos dê informações rápidas. I know, you know, I love baked potatoes. Sabe, eu amo assar batatas. And I used to have to put the potato in the oven. E eu costumava colocar a batata no forno. And I had to wait for an hour for it to cook. E eu tinha que esperar por 1 hora para ela assar. And now I put it in the microwave. E agora eu coloco no micro-ondas. And it takes about 8 minutes for it to cook. E é cerca de 8 minutos para ela cozinhar. And yet if I'm not careful, E se eu não tiver cuidado, I am once again patting my foot, eu tô lá de novo batendo o meu pé, saying, "Would you hurry up and get done?" dizendo, você pode acabar logo, por favor? We want a microwave experience. Nós queremos experiências de The micro-ondas. same way with É God. da mesma forma com Deus. We want Him to do things in our life fast. Nós queremos que Ele faça coisas na nossa vida rápido. But you know, that's usually not the way God is. Mas geralmente esta não é a forma como Deus é. Instead of giving us microwave experiences, Ao invés de nos dar experiências de micro-ondas, He does things slowly. Ele faz coisas devagarzinho. We have an electrical pot in the United States, Nós temos uma panela elétrica nos Estados Unidos and it's called a slow cooker. que chama cozimento devagar. It cooks things very slowly. Cozinha as coisas bem devagarzinho. In the oven, you might put a piece of meat in and it will be done in, say, 3 hours. No forno você coloca uma carne e ela pode estar pronta em 3 horas, vamos dizer. But usually you put a piece of meat in that's already kind of tender. E geralmente quando você coloca aquela carne ali, ela já começa a ficar macia. And so 3 hours is enough for that. Então 3 horas é o suficiente para aquilo. But there's a cut of beef in the United States Mas tem um corte de bife nos Estados Unidos that is a very good flavor, que tem um bom sabor, but you cannot cook it fast. mas você não pode cozinhar de forma rápida. You have to cook it very slow. Você tem que cozinhar bem devagar. And so we put it in this slow cooker Então a gente coloca isso nessa panela on a elétrica, very low temperature. numa temperatura bem baixinha. And it takes about 12 hours to cook that E meat. demora 12 horas para cozinhar aquela carne. But when you cook it that long, Mas quando você cozinha por esse tempo todo, oh my, it has such a delicious flavor. oh meu Deus, tem um sabor maravilhoso, delicioso. And so, you know, I believe that God is putting every one of us in a slow cooker. E sabe, eu acho que Deus está colocando a gente dentro dessa panela elétrica. Hallelujah. Aleluia. Because guess what? We all have tough areas in our life that we need tenderizing. Porque sabe de uma coisa, todos nós temos partes duras na nossa vida que precisam ficar mais macias. And so he says, I'm going to put you in this slow cooker. E ele disse, eu vou te colocar dentro dessa panela bem And devagar. I'm going to mold E you. eu vou te And moldar. I'm going to make E eu you. vou te fazer. And oh, you're going to be all that I desire you to be. E você vai ser tudo que eu desejo que você seja. But we must commit to that. Mas nós precisamos nos comprometer a isso. We must do as the song says. Nós precisamos fazer como a música diz. Have thine own way, Lord, have thine own way. Say again. Have his own way, Lord, have Ok, his own way. tenha a sua própria vontade, faça do seu próprio jeito, Senhor.
We need to say, have your way in our life, Nós God. precisamos dizer, tenha a tua vontade, o seu caminho, a sua forma em nós, Senhor. Put us on the potter wheel Nos coloque nessa panela. and mold us Nos coloque and make us what you'd have na us to roda be. do oleiro e nos molde como o Senhor quer. You know, a potter takes just a clump of clay Sabe, vaso é só pedaço de barro. and he begins molding it. E o oleiro começa a moldar aquilo. And you know, you see that halfway through E sabe, você vê aquilo na metade do caminho and it looks good. e parece bom. And you think, well, maybe he's going to stop here with the E pot. você pensa, bem, talvez o oleiro vai parar aqui com esse But vaso. no, he keeps on molding Mas and molding sabe, ele and continua molding. moldando e moldando. Yes, and all of a sudden, oh, there's Sim, a e de beautiful repente pot. tem vaso lindo feito. And that's what God is doing in your life. É isso que Deus está fazendo na sua He is vida. molding you. Ele está te He is moldando. making you. Ele está te He is fazendo. refining you. Ele está te refinando. And it's so very important to be patient. E é tão importante ser paciente. Because he has great plans for you. Porque Ele tem grandes planos para você. And you know, I think of the plans that he had for my husband and I. E sabe, eu penso às vezes nos planos que Ele tem para eu e meu marido. We've been married in December. It will be 49 years. Em dezembro nós faremos 49 anos de casados. And I still remember as if it were yesterday. E eu me lembro como se fosse ontem, the day that we got married. no dia em que nós nos casamos. I knew I was called into the ministry. Eu sabia que eu era chamada para o ministério. I knew that it was very important that I marry somebody that was called into the Eu ministry. sabia que era importante eu casar com alguém que era chamado para o ministério. And I would not engage myself in a relationship that person was not called into the ministry. E eu não interagia ou me relacionava com alguém que aquela pessoa não era chamada para o ministério. And once again I said to God, God, you know the plans that you have for me. E de novo eu falava para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe dos planos que o Senhor tem para mim. So you lead me, you guide me, you direct me Então o Senhor me direciona, o Senhor me orienta, me guia to the right person. para a pessoa certa. And it's a very long story of how we met. É uma história muito longa da forma como nós nos conhecemos. In the natural, it seemed impossible. No natural parecia impossível. Because I knew that I was going to marry a minister, I went to Bible school. Porque eu sabia que eu ia casar com um ministro, eu fui para a escola bíblica. And I thought, surely E eu pensei, I will meet the person I'm supposed to marry in Bible school. Eu pensei, certamente eu vou conhecer a pessoa com quem eu vou me casar na escola bíblica. And I thought that I had met the person I was going to marry E eu in Bible school. pensei que tinha conhecido a pessoa que eu ia casar com ela na escola bíblica. But God said, no, that's not the person. E Deus disse, não, essa não é a pessoa. And so I left Bible school Então eu saí da escola bíblica and searched e busquei, for the procurei one I was to marry. por aquele que eu deveria casar com ele. Now, little did I know Mas eu nem sabia that my husband had gone to that same Bible school. que o meu marido tinha ido para aquela mesma escola bíblica. But he left the year before I got there. Ele saiu um ano antes de eu chegar lá. So we didn't meet there. Então nós não nos conhecemos lá. And so all of it, because I'm a planner. Porque eu sou uma planejadora. I wanted to plan my life. Eu queria planejar a minha vida. I wanted to help God plan my Eu life. queria ajudar Deus a planejar minha vida. And at that moment, and I wanted the 20-year plan. E eu queria um plano assim de 20 anos. And I thought, God, okay, if you won't give me the 20-year plan, then give me at least the 10-year plan. Eu falei, Deus, tudo bem, se o Senhor não quer me dar 20 anos de planejamento à frente, me dê de 10. But in walking with God, He doesn't even give you the 5-year plan. Mas andando com o Senhor, Ele não te dá nem um planejamento de 5 anos. Sometimes He doesn't even give you the 6-month plan. Às vezes Ele nem te dá o planejamento de 6 meses. And if you worked for my father-in-law, you only got the 1-week plan. E se você trabalhasse para o meu sogro, você só tinha o planejamento de uma semana. So you had to learn to walk in the Spirit Então você tinha que aprender a andar no Espírito. and listen to God E every ouvir moment. ao Senhor, a Deus, o tempo todo.
And so at that moment in my life, I said to God, Então, naquele momento na minha vida, eu disse para Deus: God, I've tried to help you Senhor, eu tentei te ajudar in the plan that you have for me. no plano que o Senhor tem para mim. And I've made a mess. E eu fiz uma bagunça. And so I said, God, here's my life. Eu disse: Deus, aqui está a minha vida. I surrender it all to you. Eu me rendo a Ti totalmente. Now, whatever you want to happen in my life, you're going to have to make it happen. Tudo aquilo que o Senhor quer que aconteça na minha vida, o Senhor vai ter que fazer acontecer. So many times we're trying to make our life happen Muitas vezes nós estamos tentando fazer a nossa vida acontecer, instead of letting God make it happen. ao invés de deixar Deus fazer You acontecer. see, when we try to make it happen, Sabe, quando nós tentamos fazer many acontecer, times we get it all wrong. muitas vezes nós erramos. Many times we take the long way around Muitas vezes a gente pega o caminho mais longo, because we're not listening to God's porque instructions. nós não estamos ouvindo as instruções de Deus. Because we think we know the right way to go. Porque a gente pensa que sabe o caminho certo a seguir. It's just like traveling on the highway. É da mesma forma viajar na estrada, na BR. You may be different than my husband, but he thinks he knows where he's supposed to go. Talvez você seja diferente do meu marido, mas ele pensa que sabe para onde está When indo. we're going on a trip to another city, Uma vez a gente saiu para uma viagem em outra and cidade. he won't look at the map. E ele não olhava o mapa. He says, I don't need a map. Ele dizia: eu não preciso de I mapa. know how to go. Eu sei como ir. Well, one Bem, time, uma vez, a place that was supposed to take us about 4 hours to get there lugar que deveria levar só 4 horas para nós chegarmos lá, took us 12 hours to get there nos levou 12 horas para chegar lá. because he didn't know the right road. Porque ele não sabia o caminho certo. And we roamed up and down highway E a gente andou para cima e para baixo nas BRs, trying to find the right road. tentando encontrar caminho certo. You know, Sabe, in your life, na sua vida, you may have been wandering up and down talvez você highways, está andando para cima e para baixo na trying to estrada, find God's plan for your life. tentando encontrar o caminho de Deus para a sua vida. You've been trying to make it in your own self. Você está fazendo as coisas tudo sozinho. And God says, E Deus if diz: you will just stand se still você ficar parado and listen to me, e me ouvir, I will lead you. eu vou te I guiar. will guide you. Eu vou te I guiar. will direct you Eu vou te direcionar down the path that I would have you to go. no caminho que eu tenho para você ir. Quit trying to figure it out on your own. says the Lord. Pare de tentar descobrir o caminho sozinho, diz o Senhor. And so I got to that place in my life. Então eu cheguei a esse ponto na minha vida. I said, God, I surrender my all to you. Eu disse: Senhor, eu me rendo totalmente a Ti. And so I was just going about my business. Então eu estava fazendo as minhas coisas. Do you want me to tell you the story? Você quer que eu conte a I'll tell you história? a short version Eu of it. vou falar uma versão bem curta. I was just going around my business Estava fazendo as minhas coisas, when all of a sudden, quando de repente, my mother and daddy, who are pastors, meu pai e minha mãe, que são pastores, went to a prayer conference with my husband-to-be's pastors. eles foram para essa conferência de oração na igreja desse pastor que era o pastor do meu futuro marido. The ladies were sitting in the back seat of the car, As senhoras estavam sentadas lá atrás no carro, talking as we ladies do. falando, conversando, como nós mulheres gostamos de conversar. When all of a sudden my husband-to-be, which I didn't know at the time, Quando de repente o meu futuro marido, que naquela época eu não conhecia, the lady said to my mother, do you remember Kenneth Hagin, a senhora perguntou para minha mãe: você lembra de Kenneth Hagin, the son? o filho? And mother said yes. E minha mãe falou: sim, eu o conheço. And so she said, well, what is Lynette doing now? Is she married? Ela disse: o que Lynette está fazendo agora? Ela está casada? And mother said no. A minha mãe disse: não. And so Então, his pastor's wife said this. a esposa do pastor, do meu marido, disse assim: He said, Kenneth is in the military and was engaged to a person. ela disse, Kenneth está no exército e estava noivo de alguém. And actually, I had been engaged to a person, but that engagement had been broken. E eu também tinha sido noiva e aquele noivado tinha acabado. And so she said, but
the girl that he was engaged to broke the engagement while he was overseas in Taiwan. Ela disse bem, a noiva dele quebrou o relacionamento, terminou o relacionamento enquanto ele estava no exército servindo lá na Tailândia. And she said he's very lonely, does not get any mail from home. E ele realmente fica muito sozinho, não recebe muitas cartas de casa. Do you think that Lynette would like to write him? Você acha que Lynette queria escrever alguma coisa para ele? So, Então, now the story gets interesting. agora a história fica interessante. My mom comes back and doesn't tell me that for a couple of months. Minha mãe volta para casa e não me fala nada sobre isso por meses. And all of a sudden she relays the story. E de repente ela conta a história. And at first I thought, well, I know who he is, but because we lived in the same town, but I don't know if he knows who I am. Eu primeiro pensei bem, talvez ele conheça, saiba quem eu sou, porque nós moramos na mesma cidade, mas talvez ele nem saiba quem eu sou. And I wasn't a very outgoing person. E eu era uma pessoa muito extrovertida. And so I thought, I don't know whether I can write him a letter or not. Eu não sou uma pessoa muito extrovertida, então eu pensei, eu não sei se eu posso escrever para ele uma carta. But praise God for the Holy Ghost on Mas the inside. graças a Deus pelo Espírito Santo por dentro. I knew my Heavenly Father. Eu conhecia o meu Pai And Celestial. I listened to his voice. E eu ouvia a voz dele. And all of a sudden the urge came, just write him. E de repente subiu o desejo, a urgência, escreva algo para ele. And so I love to write. Então eu amo escrever. So I got some perfume stationery. Então eu peguei uns papéis de cartas perfumados. And I wrote a 10-page letter. E eu escrevi para ele, 10 page, uma carta de 10 páginas. You say, how can you write a 10-page letter to a stranger? Você pode perguntar, como é que você escreve uma carta de 10 páginas para um estranho? Well, I just told him about my life Bem, eu contei para ele a minha vida. and what God had planned, I thought, for me. E o que eu achava que Deus tinha planos para mim. And so to make a very long story short, Só para encurtar aqui a história, he came home from the military, let's see, in like 4 months. ele chegou do exército, vamos dizer, parece que em 4 meses. And I knew on the inside before he ever got here that when I knew that he was the one for me. Eu sabia antes mesmo dele retornar por dentro que ele era a pessoa para mim. But I knew the confirmation would be when I actually saw him. Mas a confirmação disso aconteceria quando eu visse ele. And he later told me the same thing. E mais tarde ele também me disse a mesma coisa. He said, I knew that I was going to marry you. Ele disse, eu sabia que eu iria me casar com você. And I knew when I saw you that E would eu be confirmed. sabia que quando eu te visse, essa seria a confirmação. And so he came and we met. Então ele chegou e nós nos conhecemos, nos encontramos. And 3 months later we were married. 3 meses depois estávamos casados. Now I don't suggest that for you. Agora eu não sugiro isso para você não. You need to know the Você- person that you're marrying. Você precisa conhecer a pessoa com quem você vai se casar. In fact, one of the words that the Lord gave me about pursuing someone that you're going to marry, Na verdade, uma das palavras que Deus me deu sobre buscando a pessoa com quem você vai se casar, he said, pray these prayers. ele disse, ore esta oração. Everything that is hidden shall be revealed. Tudo que está escondido, que seja revelado. Over in Daniel 2:22, Lá em Daniel I'm 2:22, just going to put my version to it. eu vou colocar a minha própria versão It nisso. says, let everything that is hidden come out and open. Diz assim, tudo que está escondido seja trazido para fora e revelado. And in Luke 8:17 it says the same thing. E em Lucas 8:17 diz a mesma coisa. Now I didn't know to pray that prayer then. Agora, eu não sabia orar essa oração naquela época. But all we knew that we were right for each other. Mas tudo que nós sabíamos é que éramos as pessoas certas um para o outro. And so as we were getting married in the church, Então, enquanto nós estávamos nos casando na igreja, and we were walking upstairs like this e a gente estava subindo as escadas assim, to the platform, até a plataforma, there was a song that was being sung. tinha uma música que estava sendo cantada. And some of the lyrics are this. Alguma coisa da letra diz assim: We'll walk the road of life together day by day. caminharemos na estrada da vida juntos, dia após dia. And will I love you every step of the way. E te amarei em cada passo do caminho.
At that moment, we were committing to God Naquele momento nós estávamos nos comprometendo com o Senhor. that we were going to walk with each other, Que iríamos andar um com o outro. that we were going to love each other, Iríamos amar um ao outro. that we were going to commit to do God's plan Que for our nós life. iríamos nos comprometer a fazer o plano de Deus para nossas vidas. And that in spite of difficulties that might come, E independentemente das dificuldades que poderiam surgir, that we were going to walk in the perfect will of God. iríamos caminhar na perfeita vontade de Deus. We had no idea at Nós that moment não fazíamos ideia naquele momento the plan that God had for our do life. plano que Deus tinha para a nossa vida. And so we had to just listen to Him. Então nós tivemos que apenas ouvi-lo. And so we traveled in ministry. Então nós viajávamos no ministério. We were associate pastors in ministry. Nós éramos pastores associados no ministério. And so for 5 years we were associate pastor for my mom and dad. E por 5 anos nós éramos pastores assistentes do meu pai e da minha mãe. And I love that E eu amei aquilo, because I love the people there. porque eu amava as pessoas ali. I grew up with the people Eu there. cresci com aquelas pessoas. And it was understood that when my dad retired, E estava entendido de que quando meu pai se aposentasse, that we would take over the church que nós assumiríamos a igreja and dele be the pastors e there. sermos os pastores lá. And so I was comfortable with that. Então eu estava confortável com aquilo. We were both comfortable with Nós that. dois estávamos We confortáveis were com in our aquilo. comfort zone. Estávamos na nossa zona de conforto. But you know, God doesn't like for us to be in our comfort zone. Sabe, Deus não gosta de estarmos na nossa zona de conforto. He wants us to be in His comfort zone. Ele quer que nós estejamos na zona de conforto dele. He wants to stretch us. Ele quer nos esticar. He wants to mold us. Ele quer nos moldar. He wants us to do His will Ele for quer our que life. nós façamos a vontade dele para a nossa Not vida. our will. Não nossa Not vontade. our plans. Não nossos But planos. His will. Mas a vontade dele. His plan. O plano dele. And so all of a sudden, after about 5 years, Então, de repente, depois de 5 anos, the Lord began dealing with my husband Os- about change. o Senhor começou a lidar com meu marido sobre mudança. He was hesitant to talk to me Ele estava meio, tinha receios em falar comigo, because he knew that I liked it there. porque ele sabia que eu gostava de lá. He knew that that was where my heart was. Ele sabia que era lá que estava o meu coração. And it wasn't until the Lord dealt with him so severely E não foi até que quando Deus lidou com ele de forma tão severa, that he had to come to me and say, honey, God is talking to me about a change in E our ministry. ele teve que vir e falar comigo, querida, Deus está falando comigo sobre mudança no nosso ministério. And the change was to come to work for his dad at Kenneth Hagin Ministries. E a mudança era ir para o ministério do pai dele e trabalhar com o pai. And it was a sober moment for me. E foi um momento muito sóbrio para mim. And at the moment, I remember praying many prayers. E naquele momento eu me lembro ter orado, na verdade orava muitas orações. Lord, I'll go where you want me to go. Senhor, eu irei para onde o Senhor quer que eu vá. I'll say what you want me to say. Eu vou dizer aquilo que o Senhor quer que eu diga. I'll do what you want me to do. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. And I thought I really meant it Eu pensei que eu realmente falava sério isso. until God asked me to go where I didn't want to go. Até Deus me pedir para ir para um lugar onde eu não queria To ir. do what I didn't want to do. Fazer algo que eu não queria fazer. And to say what I didn't want to say. Dizer algo que eu não queria dizer. And it was only at that moment E só foi naquele momento that I realized how uncommitted I really was Que- to follow God's plan for my life. eu reconheci que eu não estava totalmente comprometida em fazer e seguir o plano de Deus para a minha vida. And it was a very sobering moment for me. Foi um momento para mim muito sóbrio. It was a very uncertain moment for me. Foi um momento também muito incerto. Because now suddenly I didn't have a 5 or 10 year plan. Porque agora eu não tinha mais um planejamento de 5 anos. But I had a moment by moment plan. Mas eu tinha um caminho passo a passo. And the plan didn't look very good. E o plano não parecia muito bom. Because as we had been in full-time ministry and my husband was actually ministering every week in the pulpit. Porque naquela época estávamos no ministério e meu marido subia no púlpito todo final de semana para pregar.
all of a sudden the position that his father had opened for him De repente, a posição no ministério que o pai dele tinha para ele was to be a crusade director. era de ser o diretor das cruzadas. He would be setting up all the crusades, Ele estabelecia as cruzadas, doing all the natural things. fazendo todas as coisas naturais. There would be no opportunity to minister in the pulpit. Não havia nenhuma oportunidade de ministrar de púlpito. I knew my husband loved to preach. Eu sabia que o meu marido amava pregar. I loved to hear him preach. Eu amava ouvi-lo pregar. And I knew that he got very dissatisfied if he wasn't preaching. E eu sabia que ele iria ficar muito insatisfeito se ele não pregasse. And so there was turmoil within me. Então houve turbulência dentro de mim. And so I said, God, if you've spoken to him, you've got to speak to me. Então eu disse, Deus, se o Senhor falou com ele, o Senhor tem que falar comigo. Because I have to know that I know that I know that this is your will for our life. Porque eu tenho que saber mesmo que essa é a tua vontade para a nossa vida. And so at that moment, I did what I've always done to connect with God. Então naquele momento eu fiz o que eu sempre fazia para me conectar com Deus. I started praying Comecei a orar, because I had always gotten my answers in prayer. porque eu sempre tive minhas respostas em oração. But as I began to pray, it was a dry prayer. Quando eu comecei a orar, foi uma oração seca. Have you ever prayed and it's been so difficult to pray? Você já orou e era tão difícil orar There just wasn't that urgency que there. não havia aquele desejo, aquela urgência ali. And so it felt as if my prayers weren't even reaching above the E ceiling. parecia que a minha oração nem alcançava o teto. And so I thought, this is not working. E eu pensei, bem, isso não está funcionando. God's not talking to me. Deus não está falando comigo. But I'll tell you what, I'm persistent. Mas eu vou te dizer, eu sou You persistente. see, God talks to us in different ways. Sabe, Deus fala conosco em formas He diferentes. doesn't always use the same method. Ele não sempre usa o mesmo método. And so it's important for us to recognize the method that he's using. Então é importante nós reconhecermos qual é o método que ele está usando. And so I said, you know, prayer's not working. I'm not getting my answer. Eu disse, bem, a oração não está funcionando, eu não estou recebendo a minha So resposta. I listened to the Holy Ghost. Então eu ouvi ao Espírito Santo. And this is what I did. E foi isso que eu fiz. I began, actually, my cousin was living with us at Bem, the na time. verdade, minha prima estava morando conosco na Her name is época. Carolyn. O nome dela é Carolyn. And she knew the difficult times that I was going through. E ela sabia do momento difícil que eu estava passando. And so I said, Carolyn, every night, because actually my husband had already left in crusades. E eu disse para ela, Carolyn, toda noite, na verdade, meu marido já estava saindo para He cruzadas. said, honey, I don't want you to leave until you know that you know. Ele disse, querida, eu não quero que você saia até você saber que sabe. Because he knew that it was very important for me to know myself. Porque ele sabia que era importante para eu mesma saber por mim mesma. Because the influence of a wife is very strong. Porque a influência de uma esposa é muito forte. We say in the United States, Nós dizemos nos Estados Unidos, if mama's not happy, nobody's happy. se mama não está feliz, ninguém está feliz na casa. So it was very important that I knew that we were doing what God had called Então us to do. era importante nós sabermos com certeza do plano que Deus tinha para nós seguirmos. Because I knew that if I was to be a helpmate to Porque him, eu sabia que se eu iria ser uma ajudadora para ele, that there would be times that he would get discouraged. haveria momentos que ele ficaria desencorajado. And at that moment, if I did not know that we were where we were supposed to E be, naquele momento, se eu não soubesse que era lá que nós deveríamos estar, I knew that I would not encourage him, but I would discourage him. eu sabia que eu não iria encorajá-lo naquele momento dele, eu iria desencorajá-lo. Once again, we have to take a reality check of what we are. Mais uma vez, nós precisamos fazer um exame, um check-up de onde estamos. I said, God, I have to know. Eu disse, Deus, eu preciso saber. And so I said to my cousin, I'm going to open the Bible every night and just read randomly. E eu falei para minha prima, eu vou abrir a Bíblia toda noite e ler alguma coisa. Read whatever chapter comes that my Bible comes open to. Ler o capítulo que a minha Bíblia abrir.
Never done that before. Nunca tinha feito isso antes Never done it again. e nunca fiz depois disso. But that's what God was leading me Mas to. foi para isso que Deus estava me guiando a fazer. And so for 2 weeks we did that. Então, por 2 semanas eu fiz isso. Every night Toda noite. we opened the Bible Nós abrimos a Bíblia and began reading. e começávamos a ler. And at the end of 2 weeks, E no final de 2 semanas, all of a sudden as I was meditating with God, de repente, enquanto eu estava meditando com Deus, I realized that everything that I had been reading about was about faith. eu reconheci que tudo que eu estava lendo era sobre fé. And although we need to work for the Lord and works are very important, E mesmo que nós precisamos trabalhar para o Senhor, e trabalho é muito importante, and yet in order to follow God, we have to exercise our faith. mesmo assim, nós andarmos com Deus, nós precisamos exercitar a nossa fé. We have to have faith in God. Nós precisamos ter We fé em have to have Deus. confidence in God. Precisamos ter confiança em That He Deus. will lead us in His way. Que Ele vai nos guiar no seu caminho. And all of a sudden, God said to E me, de repente Deus disse para mim: Lynette, that's what I'm trying to get across to you. Linete, é isso que eu estou tentando te falar. That I have called you guys. Que eu, say again, I have called you que eu te chamei. to work for your father, for his father and my father-in-law. Eu chamei vocês dois para trabalhar com seu sogro And to carry that message of e faith carregar esta mensagem da all fé over the world. por todo o mundo. Hallelujah. Aleluia! Now this is the point that I wanted to get to. E é esse o ponto que eu quero te And colocar so, aqui. you know, we began in crusades. Então nós começamos nas cruzadas. Very happy in that. Muito feliz nisso. I enjoyed traveling all over the United States. Nós gostamos de ter viajado por todos os Estados Unidos. At the time, Craig was 3. Na época, Craig tinha 3 anos de idade. We were in crusades morning and night. Nós estávamos em cruzadas manhã e noite. Had no children's services. Não tinha Craig departamento infantil. Craig would sit in service every night. O Craig sentava nos cultos toda noite. And he would, actually I would bring him coloring books and he would color. Na verdade, eu trazia livros para ele colorir, ele ficava lá colorindo. And I would bring little cars and he would play with them on his E eu seat. trazia carrinhos e ele ficava brincando com os carrinhos nos bancos. But all of a sudden I would see him gathering up all of his things E de repente eu via ele ajuntar todas as suas coisas. and sitting quietly in his chair. E sentar bem quietinho na sua cadeira. Now mind you, he's 3 and 4. Eu tô te lembrando, ele só tinha 3, 4 anos de idade. But children are very sensitive to the things of God. Mas crianças são bem sensíveis para as coisas de Deus. And he would lean over and whisper to me. E ele virava, debruçava e falava comigo. There was no indication that my father-in-law was about to close the sermon. Não havia nenhuma indicação de que o meu sogro iria terminar o culto. Because he could go on and on Porque and ele on. podia ir por horas e horas e horas. Just as sometimes Craig goes on and on and on. Assim como Craig às vezes fala por horas. But he would whisper to me, E ele sussurrava para mim: Papa's about to close. vovô está quase terminando. And he's going to pray for the sick. E ele vai orar pelos enfermos. And he was very intense on watching, praying for E the sick. ele era muito intenso em observar a oração pelos enfermos. And before my father-in-law passed on, E antes de o meu sogro partir para o Senhor, he would say about my husband, ele disse sobre o meu marido. he would say he has a double anointing to pray for the sick. Ele disse, ele tem uma unção dobrada para orar pelos And he enfermos. would say about Craig, E ele dizia sobre Craig. Craig has a triple anointing to pray Craig for the tem sick. uma unção tripla para orar pelos enfermos. Hallelujah. And he Aleluia! has so much compassion. E ele tem tanta compaixão. And so we were happy to E do what we were doing. nós estávamos felizes em fazer o que estávamos fazendo. When all of a sudden, Quando- at camp meeting 1973, De repente, no acampamento em 1973. and Brother Hagin, and this is what I wanted to get to because this is about your history. É isso aqui que eu quero chegar até você, porque isso faz parte da sua história. Brother Hagin said by the Spirit of God, O irmão Reagan disse, pelo Espírito de Deus: bless God, we're going to start a training center right here on this camp. louvado seja Deus, nós vamos começar um centro de treinamento bíblico bem aqui nesse lugar. Now,
Agora, Brother Hagin did not remember himself saying that. o irmão Reagan não lembrava que ele tinha dito isso no culto. He said, I didn't say that. Ele falou, eu não falei isso. We had to play him the tape for him to Nós- acknowledge that he had said that. Tivemos que tocar a fita cassete de novo para ele ouvir o que ele tinha dito. But at that moment when he said that, Mas naquele momento que ele disse aquilo, all of a sudden we understood why my husband and I had come to work for the ministry. de repente nós entendemos o porquê meu marido e eu viemos para trabalhar no ministério dele. Both of us being ministers' kids. Nós dois sendo filhos de ministros. Both of us seeing the good and bad about ministry. Nós dois vemos já as coisas boas e coisas ruins do ministério. Both of us seeing the successes of ministry. Nós dois já tínhamos visto o sucesso de But we ministério. also saw the disappointments in ministry. Mas também nós já tínhamos visto os desapontamentos And we loved ministry. no ministério. E nós amamos ministrar. And we love to help others in ministry. E nós amamos ajudar outros no We ministério. love to help them navigate through life and ministry. Nós amamos guiá-los, ajudá-los a navegar pela vida e pelo And not ministério. to become discouraged. E não ficarem And desencorajados. not to run their course with joy. E não acabar sua carreira com alegria. And all of a sudden we knew why we had come to Kenneth E Hagin de Ministries. repente nós sabíamos o porquê nós tínhamos ido trabalhar no ministério Kenneth Hagin. Because Brother Hagin said to my husband, Porque o irmão Reagan disse para o meu marido: I didn't go to Bible school, you did. eu não fui para a escola bíblica estudar, você foi. You start the training center. Você comece o centro de treinamento. You do it. Você faça. And my husband said, well, what do you want taught? E meu marido perguntou: o que o senhor quer que se ensine lá? My father-in-law said, I don't know. I didn't go to Bible school. You did. Meu sogro respondeu: eu não sei, eu nunca fui para a escola bíblica, você já foi. And so my husband sat down Então meu marido se assentou with a yellow pad. com um caderno de anotação amarelo. And in the summer of 1974, E no verão de 1974, began to put the curriculum together começou a colocar o currículo for Rhema Bible Training Center. para o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Hallelujah. Aleluia! And I think back to that day. E eu volto lembrando daquele dia. I think back to the day that I was toiling over a decision to make. Eu me lembro daquele momento que eu estava em turbulência para tomar uma decisão. I think back to the day that the enemy was bombarding my mind. Eu penso de volta no dia onde o inimigo estava bombardeando a minha mente. He was saying, Lynette, you don't even know what your future holds. Ele dizia para mim: Lynette, você nem sabe o que seu futuro espera. Are you sure that this is what you want to do? Ou se é certeza mesmo que é isso que você tem que fazer. But I'm so glad that I listened to God. Mas eu estou tão feliz que eu ouvi a Deus. Because you see, His plans were far greater than my plans. Sabe, porque os planos dele são bem maiores do que os meus planos. His thoughts for me were far greater than my thoughts. Os pensamentos dele por mim eram bem maiores do que os meus próprios por mim. I would have been satisfied just pastoring a small church. Eu teria ficado satisfeita só pastoreando uma pequena igreja. I always thought we maybe pastor a 300-member church. Eu sempre me via pastoreando uma igreja de 300 pessoas. I never knew that we would be traveling all over the world. Eu nunca sabia que nós poderíamos estar viajando por todo o mundo. I never knew that we would be planting seeds into life all over the world. Eu não sabia que nós estaríamos plantando sementes de vida por todo o mundo. And I look here today E eu olho para vocês hoje, of just in this city, que estão só nesta cidade, in this country, neste país. what has happened? O que aconteceu aqui? You are changing not only this country, Você está mudando não só este país. but you're changing countries all over this world. Você está mudando países por todo este mundo. Hallelujah. Aleluia! And to think that we have had just a small part of that. E o pensamento que a gente só faz uma pequena parte disso.
My heart rejoices. Meu coração se alegra. But I will tell you, if God had revealed all of the plan Mas eu vou te dizer, se Deus tivesse revelado todo o plano, at the very first, bem do início, I would have said, God, there's no way. eu iria dizer, Deus, não tem jeito não. Just give me a hole and let me stay in it. Me coloque num buraquinho e deixa eu ficar lá dentro. Because there's no way that I can do all of Porque this. não tem como eu fazer tudo isso. And you know, there's no way that any of us can do what God has planned for our life. E sabe, não tem jeito de nós fazermos Oh, sozinhos aquilo que my. Deus tem para a nossa vida. His plans for you are far greater than your plans. Os planos dele para você são bem maiores do que os seus planos. I want to get over here. Eu quero vir para cá agora. God's plans for you O plano are de far Deus para greater você than your plans. são bem maiores do que os seus His próprios thoughts planos. are for you. Os Are pensamentos far greater dele para than your você thoughts. são maiores do que os seus Hallelujah. pensamentos. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! But you must step out of your comfort zone. Mas você tem que sair da sua zona de And conforto. you must get in God's comfort E zone. você tem que entrar na zona de And conforto you de must Deus. listen to His E voice. você precisa ouvir a voz dele. And you must follow every step of the way. E você precisa seguir todo o passo do caminho. He's only going to give you a few instructions. Ele só vai te dar algumas instruções. And when you obey those E instructions, quando você obedece aquelas instruções, He'll give you the next instruction. ele vai te dar a próxima And the instrução. next E a instruction. próxima instrução. Hallelujah. Aleluia! You know, as God was carrying me through different phases of my ministry. Sabe, enquanto Deus me carregava pelas fases diferentes do meu ministério, And there were times that I would say to God, God, I'm not qualified for this. e havia momentos que eu dizia para Deus, Deus, eu não sou qualificada para isso. And you know, I talk to God just like I would talk to my earthly father when he was here. E eu falo com Deus da mesma forma que eu falava com meu pai quando ele estava aqui. I just tell him how I feel. Eu digo para ele como eu me sinto. I ask him questions. Eu faço perguntas para I ele. expect him to give me the Eu tenho answers. expectativa dele me And responder. he always does. E ele sempre responde. Not sometimes the answer I want, Às vezes não é a resposta que eu quero, but he will answer mas you. ele vai te responder. And so I said to God one time, Então eu disse para Deus uma vez, God, this job you have me doing, Deus, esse trabalho aqui que o Senhor quer que eu faça, I'm not qualified for it. eu não sou qualificada para ele. I said, God, why don't you use me in something that I'm qualified for? Deus, por que o Senhor não me usa numa coisa que eu sou qualificada para I fazer? said, I'm qualified in organizing things. Eu sou qualificada em organizar As if coisas. God didn't know it already. Como se Deus não soubesse já disso. I said, you know, that's where I'm comfortable, God. And this place needs organizing. Eu disse, olha, é aí que eu sou confortável, Deus. E esse lugar precisa de organização, falando do Rema. And I said, why don't you let me do that job? E eu disse para ele, por que o Senhor não me deixa fazer esse trabalho? Because I can do that job really well. Porque eu faço esse trabalho muito bem. Oh my, how we get pious and what we can do. Mas sabe como a gente se inclina naquilo que a gente quer fazer? Oh, but I tell you what, sometimes God just really hits you where you don't want to be hit. Mas sabe de uma coisa, Deus às vezes te bate num lugar onde você não quer receber uma batida. He pointed his finger at me and said, that's your problem, Lynette. Ele apontou o dedo para mim e disse, esse é o seu problema, Lynette. You want to do what you want to do. Você quer fazer o que você quer fazer. You want to rely on your ability. Você quer depender da sua habilidade. And then he said something that really frightened me. E então ele me disse algo que realmente me assustou. He said, what I have ultimately called you to do, there is no way that you can do it in your own ability. Ele falou, aquilo que eu te chamei para fazer, não tem jeito nenhum de você fazer na sua habilidade. And so he says, I'm leading you and guiding you very gently. Ele disse, eu estou te guiando e te orientando de forma bem gentil. I am helping you to recognize my voice very clearly. Eu estou te ajudando a reconhecer a minha voz. Because what I've called you to do, you can't do in your ability. Na sua But habilidade. it's not you doing it. Mas não é você fazendo. I am doing it through you. Eu estou fazendo através de você. And if you will rely on me, Se você depender de mim, I will lead you.
Eu vou te I guiar. will guide you. Eu vou te I direcionar. will direct you. Eu vou te I guiar. will give you the ability. Eu vou te dar a I will habilidade. give you the wisdom. Eu vou te dar a I will sabedoria. give you the strength. Eu vou te dar I will força. give you all Eu that vou you te dar need. tudo que você precisa. Aleluia. Aleluia. Follow my plan. And so I said, God, give me a Então, scripture for siga that. o meu plano. E Deus me deu uma escritura para isso. And he led me to Philippians E 4:13. Ele me levou para Filipenses 4:13. And every time I do my signature on anything, E toda vez que eu assino alguma coisa, I include the scripture reference Philippians eu 4:13. incluo Filipenses 4:13. I can do all things Eu through Christ. posso fazer todas as coisas em who Cristo, strengthens me. que me fortalece. Yes, Sim, you can você do all pode fazer things. todas as coisas. Not just some things, Não só algumas but you coisas. can do all things. Vocês todos podem that fazer God todas as calls you coisas to do. que Deus te chamou para fazer. He will give you the strength. Ele vai te dar a He força. will give you the wisdom. Ele vai te dar a He sabedoria. will give you the knowledge. Ele vai te dar o He will conhecimento. give you the ability. Ele vai te dar a But habilidade. you must call on Him. E você precisa clamar You a must Ele. rely on His Você strength. precisa depender You da must força rely dele. on His ability. Dependa da habilidade You dele. must rely on His Você wisdom. precisa depender da sabedoria dele. Hallelujah. Aleluia. And you know, the older I get, the E- stronger I get. E sabe, quanto mais velho eu fico, mais forte eu fico. The older I get, the faster I get. Quanto mais velho eu fico, mais rápida eu fico. Aleluia. Aleluia. Let's all stand Vamos up and todos praise ficar Him. de pé e vamos louvá-lo. Aleluia. Hallelujah. Let's just worship Him Vamos for a few adorá-lo minutes. por algum Let Him momento. talk to you. Vamos adorá-lo. Deixa He ele falar wants com to talk você. to you. Ele quer falar com você. He wants to give you instructions Ele this quer te morning. dar instruções And nessa so manhã. let's just pray. Então vamos Let's esperar. just listen to His Vamos voice. ouvir a voz dele. Manchele Brashi. Oh, Brahma Yelabria Sekeda. de- Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fique ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados,
higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.